Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos retomando o Educadoc Semana Oceânica. Meu nome é Hugo Regis. Hoje a gente está com captação do queridíssimo Felipe César. Temos Roberta Andrade como a nossa intérprete Libras e produção da queridíssima professora Angélica Renepon. Hoje, mais uma vez, continuando a Semana Oceânica, a gente recebe o queridíssimo professor Daniel. Daniel, que tem licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas, é especialista em zoologia, é especialista em ensino de astronomia e ciências afins, é formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, é o professor responsável pela Feira das Ciências Oceânicas e tem aulas gravadas no YouTube do Nova Escola, projeto comentado, ensino médio da BNCC, foi premiado no Ciência Jovem e também premiado no MOCAN. Seja bem-vindo, Daniel. Fala o teu currículo agora, eu já fico... Não, agradeço bastante o convite mais uma vez para estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês, né? Sempre que chamar, eu apareço aqui. Muito feliz pela semana, Pela tratando sempre Semana do Oceânica, oceânica. É né? maravilhoso isso, que é de extrema importância, né? Sempre foi, só que graças a Deus a gente tem agora um momento para a gente conversar aqui com pessoas da área e ver Sim. o tamanho dessa importância, não somente para dentro de sala de aula, mas na pesquisa também. Isso é muito bacana. Sim, claro. E lembrando que a Semana Oceânica é inspiração sua, né? Você veio uma vez aqui pro programa, falou sobre o projeto, a gente ficou tão curioso que a gente resolveu dedicar a semana a falar sobre o oceano, e a gente recebe aqui Gabriela Figueiredo, que é pesquisadora do Laboratório de Zooplâncton da Universidade Federal de Pernambuco. Ela que é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba, é mestre em Biologia de Ambientes Aquáticos e Continentais pela Universidade Federal do Rio Grande, é doutora em Oceanografia pela UFPE, sempre amou os animais e trabalhar com biologia marinha era sua paixão. Atualmente trabalha como pós-doutoranda no LabZoo, com ênfase em ecologia de zooplâncton, com análise de isótopos estáveis e classes de tamanho. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada, é um prazer estar aqui. Agradecer a Daniel também, né, o convite. E é um prazer estar aqui e poder trazer um pouquinho dessa vida oceânica para a comunidade. Prazer é todo nosso, Gabriela. Eu vou perguntar para vocês, porque eu vendo aqui o currículo de Gabriela, ela sai do norte ao sul do país, né? Estudando o oceano, e a gente tem aí uma zona litorânea gigantesca, não é? Qual é a importância da gente falar sobre os oceanos hoje, principalmente nas escolas, não é? Isso é. Então, o oceano, como você falou, né, pega o Brasil inteiro, né? Então é extremamente importante economicamente, né? Para os estados e também, principalmente falando assim da comunidade, né, dos ribeirinhos, então dos pescadores, dos marisqueiros. Então, a gente entender um pouco como é que se organiza, como é que está estruturado o ambiente, né, e o que é que a gente pode fazer para evitar estar de alguma forma denegrindo ele, né, é extremamente importante, né? A gente vive atualmente na década do oceano, né, delegada pela ONU, né, onde a gente tenta estudar e buscar informações para a gente desenvolver anos mais sustentáveis, né, a sustentabilidade, então, de a gente conseguir obter esses recursos sem impactar tanto, né, porque a gente também tem que entender que tudo que a gente que eu falo é a gente como sociedade, como ser humano, tem essa ação em relação aos oceanos, isso volta para a gente, né, então entender um pouco sobre as comunidades que estão ali no oceano é extremamente importante, não só economicamente, né, mas esses ambientes traz memórias afetivas, né, enfim. Agora, é interessante que vocês falaram, a gente não está falando só da perspectiva econômica, né? Vocês comentaram sobre a questão do oxigênio, ele também vir do mar, não é? Não é mais das árvores, né? As árvores não são o pulmão do mundo. Conta essa história pra gente. Então, tem um grupo de organismos chamado plâncton, né, em ambientes aquáticos, que eles são bem pequenininhos, na sua maioria são microscópicos, né, e eles fazem parte da base da cadeia alimentar, né, então, basicamente, ele é separado em dois grandes grupos, né, o fitoplâncton e o zooplâncton, né, o fitoplâncton são os organismos vegetais, né, são microalgas, e eles, além de serem alimentos, né, para outros organismos aquáticos, eles fazem fotossíntese, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento e eles transformam o gás carbônico em oxigênio. Então, cerca de 50% do oxigênio que a gente respira, hoje em dia, é produzida pelo fitoplâncton, né? Então, é uma comunidade muito
pequenininha, né, assim, em termos de tamanho, a gente Uhum. não consegue ver a olho nu, mas extremamente importante para a nossa vida. Interessante. E aí esse impacto econômico e esse impacto ambiental, a gente vai sentir nas escolas que estão ali vivendo nessa zona litorânea, não é, Daniel? Isso. A gente comentou, inclusive, no meu outro encontro aqui com você, né, Isso. que a gente já tivemos, né, vários exemplos dentro da nossa escola de estudantes que seus pais dependem do oceano. Né? O que Sim, Gabriela falou aqui é basicamente o dia a dia do pessoal que trabalha com o mar. Né? É sim, entender a positividade de você ter um oceano bem preservado, né? sim, E olha a quantidade de conhecimento que ela comentou e olha a quantidade de conhecimento que nos falta passar para os nossos estudantes, né? Tem boa parte disso que Gabriela traz como conhecimento, inclusive é o dia a dia dela, né, da pesquisa dela, sim, poderia facilmente, tranquilamente ser uma aula, sim, né? sim. Porque a gente consegue encaixar tudo isso dentro de uma aula de biologia no ensino médio. E o problema que eu comentei já com você, e comento todas as vezes que eu converso sobre ciência, é que esses conceitos e conhecimentos voltados para o oceano não são tão trabalhados quanto eu imagino. Claro, eu posso estar errado, eu acredito que eu não esteja, mas a minha concepção é que essas ideias sobre o oceano poderiam ser muito mais bem trabalhadas dentro de sala de aula, Sim, inclusive tá ser mais abrangido dentro do currículo do ensino médio, entende? sim, sim, Porque pensa comigo, você tem um problema no oceano que é tão grande, mas a gente deveria ter trabalhado esse problema antes, para que eles não ocorressem. E talvez se a gente tivesse mais conceitos e conhecimentos nos nossos livros sobre o oceano, poderia ajudar muito em relação à educação ambiental. sim. Porque hoje um dos trabalhos que Gabriela faz, ela provavelmente vai falar um pouco, só pegar um spoilerzinho, de educação ambiental em escolas, é, traz isso para a gente como professor, de você olhar e, nossa, olha o tamanho disso de conhecimento, né? E que para ela, né, derivado das pesquisas dela, se eu pego uma fração da pesquisa dela e trago como uma aulinha, uma aulinha, eu digo aulinha pequena, porque é uma fraçãozinha pequena dos conceitos e conhecimentos que ela desenvolve. Se eu pego uma fração daquilo e encaixo como uma palestra para dentro do ensino médio, minha nossa, não tem nem como mensurar isso para a vida do estudante. E menos ainda para um estudante que tem a sua família voltada para a área da pesca, né? Como é o caso da nossa escola, que o João Bezerra fica dentro de uma comunidade que originalmente é uma comunidade de pescadores, né? Sim, Outras comunidades também têm a mesma realidade que a nossa, né? Muitas outras, sim, né? sim. Então, você perceber o tamanho do conhecimento que Gabriela traz quando ela pega a sua pesquisa e leva para dentro de uma escola e diz, ó, pessoal, vamos falar sobre isso aqui agora. E você entender que o pulmão do mundo pode ser que um pulmão seja as matas e tal, mas o outro pulmão com certeza é o oceano. Interessante. Agora, quando a gente fala também de sustentabilidade dessa comunidade, a gente não está falando só de pescadores, né? São pessoas que vivem do turismo, por exemplo, né? Isso. Vivem do seu negócio ali na praia, do negócio no mar, não é? Então não é só sobre peixes, a gente está falando Uhum. também desse mar que a gente, tão maravilhoso, que a gente usufrui e não sei se cuida tão bem dele, né? Porque a gente tem um impacto aí gigantesco da poluição. Falar sobre educação ambiental nas escolas também é falar sobre a gente tentar eliminar essa quantidade de lixo que tem no mar. Como é para vocês falar sobre educação ambiental? Não só na pesquisa, mas na escola também, né? Falar da educação ambiental é falar justamente disso, né? Da gente tentar reduzir ao máximo o dano que a gente causa a qualquer ambiente, né? A gente está falando aqui de ambientes oceânicos, e aí você fala da poluição, e é justamente, porque se você for parar para pensar, tudo que a gente consome, que é descartado, ele termina no mar, né? E passa pelos processos, né, de melhoramento ali para tentar eliminar o máximo possível de toxinas e tal, mas isso tudo vai para o mar. E a partir do momento que ele chega no mar, a gente vive, né, todos nós somos interligados, né? Todos os Assim, organismos estão interligados. Então, a partir do momento que aquilo entra no mar e um peixe ou alguma coisa se alimenta daquilo ali, ou absorve aquilo de alguma forma, e a gente se alimenta daquele peixe que, né, consequentemente se alimentou, né, ou teve contato com aquele lixo, digamos assim, isso volta para a gente, né, como eu havia sim, falado. Então, educação ambiental
voltado para os oceanos é justamente isso, né? Hoje em dia, por exemplo, lá no laboratório, né, falando um pouco do laboratório, a gente tem estudos de poluição de microplástico no plâncton, né? Então, para você ver, o plâncton é uma comunidade muito pequenininha e aí eles já se alimentam de plástico. A gente já tem estudos que mostram que alguns zooplânctons já se alimentam de plástico. Mas peraí, agora eu fiquei curioso com isso. Porque o plâncton, ele é microscópio. A gente só consegue ver no microscópio. Você falou isso ontem, né? Isso. Ele se alimenta do plástico tão Isso. pequenininho assim? Porque o microplástico, na verdade, é um plástico que foi deteriorado ali e ele, né, está numa escala muito pequena. Assim. E aí, às vezes, até em alguns ambientes, né? Então, estudos a gente já mostrou que em alguns ambientes, por exemplo, lá em Tamandaré, em algumas áreas, tem regiões que têm mais partículas, né, orgânicas e inorgânicas do que zooplâncton, né, do que plâncton. Nossa. Interessante esse tipo de pesquisa. E aí, como a partícula ela é pequenininha e ela fica ali à deriva também junto com o plâncton, alguns organismos podem achar que aquilo ali é um alimento, né? Ou pode ingerir porque achou que aquilo é um alimento ou ingeriu ali por um acaso. Só que se ele ingere em um outro organismo, por exemplo, um caranguejo ou um peixe ingere aquilo ali, então ele está se alimentando também daquele microplástico. Então, isso aí traz uma cadeia que pode chegar até a gente, né? Então, hoje tem estudos, muitos estudos, vários estudos da questão do microplástico em diferentes compartimentos do oceano, né? Então, teve um estudo do pessoal da Rural, que já mostra que organismos abissais, ou seja, a mais de 2.000 metros de profundidade, já tem plástico no seu estômago, né? Os peixes já estão com plástico, microplástico no estômago, né? Então, a gente tem que ter essa consciência e trazer isso, essa educação para as escolas é fundamental, porque eu acho que os jovens hoje em dia é quem vai fazer o nosso futuro, né? Então, se a gente consegue, desde a base, ensinar para eles, mostrar o que está acontecendo e como é que a gente pode tentar reverter ou, digamos assim, não piorar a situação, é fundamental, né? Gente, eu estou muito impressionado com isso. Você fala de zonas abissais, onde tem aquela região mais escura, que tem aqueles peixes. Exatamente. O peixe do desenho que tem uma luzinha, né? Exatamente. E como é que o plástico chega lá, gente? Como é que pode isso? Então, ou o plástico chega realmente porque com as correntes, né? Sim, sim. Então a gente tem essa circulação, ou então organismos, por exemplo, tem muitos zooplâncton que eles fazem migração noturna. Sim. Então eles moram lá no fundo e aí de noite eles sobem, né? Porque de noite está mais escuro, então tem menos chance de serem predados, então eles sobem para se alimentar e voltam. Então esse movimento, né? Essas conexões acabam fazendo com que tudo ali no mar eles consigam circular, né, ao longo dos ambientes. Então, é assim que a gente consegue ver, né, esses microplásticos em todos os locais. Em assim, todos né? os locais. Gente, isso é impressionante. Daniel, fala um pouquinho, como é que vocês chegaram, como é que Gabriela chegou na escola? Conta pra gente. Como é que foi esse encontro? Porque você é um apaixonado pela ciência, você é um cientista, né? E você traz esse projeto para a escola e hoje a gente tem essa coisa brilhante que é a união do saber acadêmico, do que está sendo construído na universidade e essa aproximação da comunidade, porque chegou na escola, chegou em toda a comunidade, né? Chega na casa das pessoas. Como é que foi esse encontro? Como é que acontece essa união desse saber que acontece na escola e esse saber que acontece na universidade? Bom, a priori começou com a especialização e aulas com o professor Pedro Melo, né? Que é o coordenador do Lab Fito, né? Com o laboratório de fitoplâncton. Isso. Foi meu professor. E eu ensinei a uma aluna chamada Maria Clara Eugênio. Maria Clara foi fazer biologia e entrou na Rural. Maria Clara tem um professor chamado Mauro de Melo Júnior. E Mauro começou a aula tratando de zooplâncton, né? Falando o que era plâncton para o pessoal. E Clara começou a apontar o nome dos bichos lá. Só que Mauro olhou assim, como assim? Não é assim que chega aqui? Porque não tem qual é o nome das espécies do zooplâncton, que é um copépoda.
calanoide, ciclopóide, particóide, não tem esses nomes no livro. Ela Sim. começou a falar, citar os nomes. Aí, Mauro, como é que tu sabe disso, menina? Vem cá conversar comigo. Aí ela falou de um professor que teve no ensino fundamental e médio, que ensinou umas coisas sobre plâncton para ela. Mauro é grande amigo do Pedro, que foi meu professor. Aí, quando fechou esse ciclo legal, aí eu fui atrás de Pedro. Não, Pedro, vamos ver como é que a gente faz para trabalhar plâncton aqui também. Inclusive, tem uma rede de coleta de zooplâncton, foi um presente do pessoal do Le Planck, que é o laboratório do professor Mauro, né? Que foi que começou tudo. Aí, quando a gente começou a fazer as análises, eu levei para o pessoal lá da universidade do LabZoo, né? Entrei em contato com Renata, que queria muito fazer um projeto dentro das escolas. Aí eu comecei a conhecer todo mundo do LabZoo. E conheci Gabi, que quando chegou lá na escola, na primeira vez, segunda vez, ela já tá rindo que ela sabe o que é. Ela agora é a amada do pessoal lá da escola. Né? A garotada tá apaixonada por você, né? Por mim, não. Engraçado Pela quando, pesquisa. Pelo trabalho que você faz, né? Mas a gente se apaixona pelas pessoas também, isso, né? quando A gente admira o trabalho e admira as pessoas. Daniel, o pessoal da Federal vem. Aí eles fazem assim, vou fazer o gesto que eles fazem. Gabi vem, que Gabi é autônoma, né? Gabi vem. Que legal. Fica todo mundo ansioso, né? Aí Agora, sempre que eles vão pra lá, o dia pra eles é diferente. com certeza. Agora, Gabi, você falou que não teve... Já tô chamando de Gabi, vê? Pode chamar. Você não teve... a gente tava conversando aqui um pouco, você falou que esse contato com a juventude, com a turma de escola, chegou agora para você. Como é que é essa coisa da extensão tá chegando na escola, tá chegando no estudante, e de repente você encontrou uma nova paixão, não é? É verdade. Que é trabalhar com a juventude. Como é isso para você como pesquisadora? Então, para mim é muito gratificante, primeiro, né? Porque a gente, na pesquisa, a gente vive naquela bolha, né? Sim, Que a gente faz a pesquisa para a comunidade científica, sim, né? Então, a gente, geralmente, nosso meio de comunicação são artigos científicos. E artigo Sim. científico é uma linguagem que não é uma Sim. linguagem A gente para a falou isso sociedade. ontem. Falamos sobre isso Entendeu? ontem. Então não é uma linguagem para a sociedade. E aí vem aquela pergunta, poxa, mas você está fazendo ciência Para quem? para quem? Exatamente. Para a comunidade científica que já faz a vive ciência, aquilo né? Já ali, né? vive. Mas qual é o retorno desse para a comunidade, né? Qual é o retorno desse para a sociedade? Sim. Então fazer esse intercâmbio, né? Com as escolas é muito legal, porque os alunos, eles são muito interessados. A gente vem com coisas novas e eles são muito questionadores, então eles perguntam, eles trazem inovação. A última feira de ciências oceânicas que eu fui, tinha gente fazendo, era tijolo, era o quê, meu Deus? Com... Era a resina. Resina, A resina, sabe? resina. E você vê assim o quão criativos eles são. Então, poder trazer toda essa informação para a comunidade, para que isso seja de fato revertido em algo que seja bom para todo mundo, né? E para o ecossistema como um todo, é maravilhoso. Né? Então, a primeira vez que a gente foi lá, né, toda encabulada, porque eu sou encabulada, mas Daniel e os alunos, eles sempre foram muito bem receptivos, assim, e a gente se sente em casa, de verdade, né? E eles gostam muito, assim, e é muito boa essa interação, porque a gente sai lá renovado, e tipo, poxa, a gente tá fazendo diferença para alguém, a gente conseguiu trazer um pouco do que a gente trabalha para a sociedade, eles estão entendendo, eles sabem agora o que é plâncton. Porque se eu chegar em algum lugar perguntando o que é plâncton, ninguém vai nem saber o que é. Vai dizer, é o do Bob Esponja. É o do Bob Esponja. Foi a primeira pergunta que eu fiz. Esponja. É aquele do Bob Esponja. Entendeu? E a comunidade planctônica, assim, né? Como a gente estava falando mais cedo, não é aqueles bichos que brilham aos olhos das pessoas, né? Mas porque são muito pequenininhos, enfim. Mas eles têm uma importância fundamental. E poder trazer isso para os meninos, né, para eles entenderem como é realmente que está tudo estruturado ali, que a gente está conectado, que a ação que a gente faz hoje, a reação volta para a gente, né, a consequência volta para a gente. Então, pregar esses questionamentos para esses alunos é muito legal, né, porque eu acho que o futuro começa a construir desse jeito, né, a partir de pequenininho que a gente consegue transformar, né?
Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é o LabZoo? Porque a gente tá desde ontem falando sobre o LabZoo, né? Eu tô curioso. Deixa ela responder. O LabZoo é o laboratório de zooplâncton, lá da UFPE, que é onde eu faço minhas pesquisas, né? E é o que tem parceria, né? O LabZoo, que é o laboratório de zooplâncton, e o LabFito, que é o laboratório de fitoplâncton. A gente é praticamente irmãos, né? Uma coisa só. E lá no laboratório, né, a gente tem essas pesquisas de extensão que a gente fala, né? Então a gente faz, a gente já desenvolveu muitos projetos assim para a comunidade, para as escolas. E aí o LabZoo é isso. Bacana. E a garotada já conheceu o laboratório? Sim. E tem alguns estudantes, inclusive, fizeram alguns treinamentos, né, de utilização de microscópios lá que a gente não tem na escola. Um microscópio bem bacana, faz umas fotos bem legais com Caio Farias. Isso. Né? Foi Caio Farias que comentou. Tá agora no doutorado. Isso. Gente finíssima também. Cara, excelente. Como é a chegada? Porque eu lembro, eu fui estudante do Liceu, né? E o Liceu é uma escola que é conveniada à Universidade Católica de Pernambuco. E nós tínhamos algumas aulas na universidade, eu achava aquilo fabuloso. Eu dizia, nossa, eu vou estudar aqui. Eu não estudei lá, né? Eu estudei na Universidade Federal. Mas eu ficava assim, encantado com aquele universo, sabe? Aquela coisa dos livros. A minha primeira grande biblioteca foi a biblioteca da Universidade Católica, né? Aquela coisa de ver muitos livros, aquilo era muito fascinante. Muito bonito. Como é a chegada da garotada na universidade? Esse olhinho brilha também, a garotada fica, nossa, eu quero vir pra cá, eu quero viver isso. Como é para vocês presenciar essa chegada dos nossos estudantes, né, da rede na universidade? Só um detalhe. A gente vai ter duas visões distintas aqui. Eu como professor levando, ela como pesquisadora lá dentro recebendo, né? Claro. Comece com a vontade. Primeiro, só para contextualizar, o laboratório da gente fica dentro do Museu de Oceanografia, no departamento de Oceanografia lá da UFPE. Então, na chegada lá, você já vê uma vértebra de baleia, né? Então, isso encanta os olhos da criançada, né? Claro. Então, além do laboratório, né, da gente lá, a gente tem a visita no museu. Então, tem vários organismos que estão lá expostos e tem essa imersão, né? Tem uma pessoa que vai falando etapa por etapa, organismo por organismo, mostrando para eles a composição do oceano, o que a gente tem ali de acervo, a gente consegue mostrar para eles. Então, eu particularmente vejo a galerinha lá muito animada, muito curiosa, eles são muito curiosos, perguntam sobre tudo, sobre o funcionamento das lupas, do microscópio, dos outros equipamentos que a gente tem no laboratório, né? Perguntam o que é cada organismo que vê lá, então é muito interessante e poder trazer isso para eles e ver eles vendo algo novo que talvez eles nem em nenhum momento na vida deles iam imaginar que iam ver aquilo. Sim, né? Eu nunca vi. Eu tô falando por mim, nunca vi, né? Próxima vez eu trago um exemplar aqui para mostrar. Gente, isso é muito maravilhoso. E Daniel, para você, professor, você fazer essa junção, né, do que você pesquisa, do que você estuda e levar a garotada para lá. Como é essa emoção para você? Olha, primeiro tem o pensamento de se organizar na escola para ir. Daí para frente já é assim, pura diversão, né? Total, festa de caramba, eu vou para Federal, eu vou na Universidade Federal, vou ver o pessoal do LabZoo, vou para o Museu de Oceanografia. Isso já é uma luz para eles. E até chegar lá no percurso, a gente vai sempre de ônibus, né, para lá, até chegar lá são várias perguntas, quem que vai estar lá, como é, porque como eu já comento isso sempre, a ideia que eles têm é ver um doutor, né? Olá, tudo bem? Mas o pessoal que está lá, que é doutor, é super de boa, atende a gente super bem, super tranquilo. Sim. Então, durante todo o percurso do aprendizado que eles têm lá, aprender uma coisa lá, viu que é possível, viu que aquilo ali para eles não é um sonho, é uma realidade, a questão é só empenho. Eles começam a ter uma realidade nova de vida para eles. Então, para mim, enxergar isso, precisa ver as fotos depois, minha futura casa. Ano que vem eu tô aqui, quando é terceiro ano, ano que vem eu tô aqui. Me aguarde, Federal eu tô chegando.
hashtag tô pronto. Ixi, você não tem preço É pra mim. possível, né? É É possível, possível, é é. possível. Eu fui aluno de escola pública, né? Eu estudei no liceu, mas a minha jornada é toda em escola pública. Então é muito importante ver a garotada, sabe, dizendo assim, eu posso estar na universidade. Isso, E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas vamos falar no segundo bloco, não é? claro. Porque a gente tem muito assunto ainda e muito papo ainda pra gente, né, conversar aqui. Pode Vamos ser? embora, Então Pode vamos ser. pausar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta com mais Educadoc.